Romanos 12 e o versículo 7. Quando Paulo está falando ali dos dons, então ele diz: aquele que ensina, esmere-se no fazê-lo. Apenas lembrando que a palavra nos chama para o esmero, não é? Então, a palavra nos chama para o aprimoramento. Evidentemente, nós nunca podemos dizer que já estamos prontos. A vida é dinâmica, a educação é dinâmica, os desafios são imensos, eles se renovam, né, a cada momento, não é? Hoje não é assim, se renovam a cada ano, não. A cada momento, né, porque nós estamos vivendo em um mundo em ebulição, com crises, né, sociais, com crises políticas, né, situações que nos confrontam, né, como a guerra de Israel com o Hamas, a guerra da Ucrânia, com as questões políticas da nossa nação, com as questões sociais, a desigualdade de classes, com as ideologias e o avanço da tecnologia que nos põe em constante desafio. Muitas são as pressões, né, do mundo em que vivemos. E é por isso, né, que esse versículo ainda continua sendo uma chamada à nossa consciência de mestres. Esmere-se. Esmere-se porque, primeiro, empenhe-se. E eu coloquei 3 razões, né, para a gente se empenhar. Empenhe-se porque temos um compromisso com a nossa vocação. Eu acredito que o professor que se dedica ao ensino, ele, antes de tudo, antes de ter um convite para ensinar ou uma oportunidade, né, para entrar em uma sala de aula, ele tem o compromisso com a vocação. Isso aqui é fundamental, porque podemos ter um ministério de ensino, porque conhecemos o conteúdo e podemos, então, transmitir. Mas isso não é bastante. É necessário a consciência da vocação, porque quando ensinamos com consciência de que este é o nosso chamado, este é o lugar que o Senhor nos dá no seu corpo para ser mestre e edificar a igreja, preparando sua liderança para que a igreja cumpra sua missão no mundo. Então, amados, consciência da vocação. E eu gostaria que hoje, mais uma vez, sei que vocês já fizeram isso, mas mais uma vez, nós possamos, nesse dia que estamos comemorando, o dia do professor, a consciência da vocação para o ensino seja renovada e seja fortalecida. Esmere-se porque temos uma missão. E a missão, ela é embutida na vocação para a qual o Senhor nos chamou. Mas também o empenho com o espírito voluntário. Eu estive na direção do nosso seminário em São Paulo por 28 anos. Depois de 15 anos, aqui em João Pessoa, na nossa sede. E agora de volta a João Pessoa.
Então, eu tive a oportunidade de conviver com vários professores. E eu sei que para ensinar em uma escola teológica, e o Betel não é diferente, nós precisamos ter coração voluntário. Porque me veio a necessidade de falar sobre empenhem-se no voluntariado. Porque eu sei que vocês não estão aí pensando em um retorno financeiro. Evidentemente, o seminário deve dar a sua contribuição financeira a vocês. Mas eu sei, queridos, que essa contribuição não corresponde ao empenho de vocês, à luta de vocês de gastar tempo estudando, pesquisando, se aprimorando, corrigindo trabalhos, atendendo aos requisitos da casa, atendendo aos alunos. Então, a minha palavra é: empenhe-se no voluntariado. Esmere-se. Por que voluntariado? Porque o coração voluntário transmite mais do que conhecimento, mais do que academia. Com o coração voluntário, a gente transmite vida. É a vida oferecida no exercício do magistério. A vida oferecida. E quando a gente trabalha oferecendo a vida, há uma conotação totalmente diferente naquilo que fazemos. Vocês sabem disso. Voluntariado é um coração que não exige, é um coração pronto a doar-se. E a doação, ela deve ser uma atitude constante naquilo que fazemos. Eu gosto muito da expressão paulina em 2 de Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8, Paulo diz: eu estou pronto. Voluntário tem prontidão. Eu estou pronto a oferecer não apenas o evangelho, mas a minha própria vida. Se é vocação, meu primeiro pontinho, o voluntariado nos chama para essa missão de doação da vida. Pronto, não apenas para preparar a aula e transmitir o conhecimento. Pronto para a doação da vida. Porque quando nos doamos naquilo que fazemos, encontramos sentido de vida. E eu agora estou no terceiro pontinho. Esmere-se para dar à vida o sentido de viver. O sentido da vida está relacionado com o propósito para o qual vivemos. E eu gosto muito de uma frase estoica que diz: sagrado é a função de dar sentido. Quando a gente entra no ministério sagrado, trabalha com o conteúdo da escritura, que é sagrado. Quando estamos nos oferecendo para tornar sagrada a vida que se oferece a Deus, nós encontramos o sentido para viver. Nosso desejo é esse, que ao esmerar-se no ensino, cada um encontre o sentido de vida. Evidentemente que o sentido de vida não se limita ao ensino dentro do Betel brasileiro. Mas estou
consciente que quando encontramos sentido e damos sentido ao que é sagrado, encontramos o sentido naquilo que torna a nossa vida sagrada e nos encontramos tendo o sentido de viver, o propósito para o qual o Senhor nos chamou. Tudo o que fazemos deve estar relacionado com esse propósito de vida. Então, esmere-se, empenhe-se nessas 3 dimensões. Mas eu ainda queria citar uma frase, vocês devem conhecê-la, da Cora Carolina, que ela diz assim: feliz é o que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Eu acho essa frase fantástica. E eu queria, à luz de João 13, refletir com vocês essa última frase da Cora Carolina. Aprende o que ensina. O que nós queremos dizer com isso? Que o professor é aquele que aprende quando estuda, quando prepara a aula. É aquele que aprende quando ele transmite o conhecimento. E é aquele que aprende sempre. Aprende ensinando. Por quê? Porque a aprendizagem é um processo que não se esgota. Não se esgota. E ele não se esgota porque o conhecimento, ele cria novas formas de pensar na percepção do conteúdo, na percepção do outro e na percepção do contexto, da realidade. Se estivermos conscientes dessa percepção, dessas 3 dimensões, então nós podemos estar sempre no processo de aprender. E quando aprendemos, nós ensinamos, e quando ensinamos, aprendemos. Então, o que nós queremos firmar nesse processo, né, de aprendizado é que o Divino Mestre nos chama a aprender virtudes e valores. Porque o conteúdo teológico, seja qual for, a disciplina que você ensina, seja uma disciplina técnica, como metodologia científica, seja português, está ensinando apenas a gramática, porém, sem qualquer que seja o conteúdo teológico ou qualquer tipo de conteúdo, nós devemos assumir como uma responsabilidade de ensinar com humildade. À luz de João 13, então Jesus nos chama, né, à humildade, essa atitude de transmitir, né, o conhecimento para o processo, né, da maturidade. Jesus lava os pés dos discípulos e pergunta: você entende o que eu fiz? E Jesus diz: vocês vão entender depois. Então, sem essa percepção do contexto, do fato, Jesus não estava ensinando conceitos naquele momento. Em primeira mão, ele ensinou atitude. Lavou os pés dos discípulos. Então, ele pergunta:
Você entendeu? O cognitivo. Depois, ele nos chama, né, para a compreensão da humildade na atitude de servo, lavando os pés dos discípulos. Ele nos lembra, assim como eu fiz, faça você também. Meu amado, eu queria só lembrar para você que a humildade é a virtude essencial na academia. Porque sem um coração humilde, nós não somos capazes de aprender e de continuar aprendendo quando ensinamos e estar disposto a aprender sempre, para que os outros, os nossos alunos, eles possam aprender com o exemplo de cada um de vocês. Como Jesus disse, eu dei o exemplo, então faça assim também. É a melhor metodologia de ensino, o exemplo. Parabenizo vocês por serem capazes de ensinar e de aprender sempre. Que Deus abençoe a cada um.